Os soldados do Rei Demônio, que buscavam a destruição do mundo, foram eles mesmos aniquilados por um grupo de estranhos sob um único líder. Esses forasteiros apareceram neste mundo, ganharam poder imenso e, com seus seguidores, lançaram uma maldição devastadora. O Rei Demônio com chifres, seu rosto contorcido de raiva, brada, exigindo saber quem eles são. Em resposta, o líder, uma figura encapuzada de preto com uma aterrorizante máscara de caveira, declara-se o Rei dos Cadáveres. Ao seu lado, um jovem de cabelo escuro confirma que tudo acabou. O grupo, identificado como Eilein, permanece vitorioso em meio à carnificina. Os membros de Eilein observam seu líder, o Rei dos Cadáveres. Uma voz de dentro de suas fileiras dá a ordem para que avancem, mas a vitória não durou muito. A máscara do Rei dos Cadáveres é vista flutuando em um vazio enquanto ele desaparece subitamente daquele mundo. A cena muda abruptamente para um quarto silencioso e iluminado pelo sol, com as cortinas fechadas. Aqui, o jovem da batalha acorda em uma cama, passando a mão por seu cabelo desgrenhado. Ele percebe que foi apenas mais um sonho. A identidade do Rei dos Cadáveres é questionada. Ele era Shu Iraji, um estudante comum do ensino médio, antes que ele e sua classe inteira fossem invocados para outro mundo. No entanto, naquele outro mundo, seus colegas de classe foram perdidos, um após o outro, em um conflito brutal. Deixado completamente sozinho e consumido por um desejo de vingança, Shu assumiu a identidade do Rei dos Cadáveres. Ele reuniu uma força poderosa de demônios e formou uma sociedade secreta. Essa sociedade secreta era Ilhain. No final, depois que derrotaram o Rei Demônio, Shu foi forçadamente enviado de volta ao seu mundo original. Esta é a sua história, como ela é agora. Ele é assombrado por uma memória, uma cena caótica onde se viu questionando os próprios títulos que possuía, Eilein e o maldito Rei dos Cadáveres. A lembrança é extremamente embaraçosa. Essa memória era parte de um passado maior e doloroso. De volta ao seu próprio mundo, ele estava sentado em um consultório estéril, desejando ter morrido com seus camaradas. Ele lamentava por todos os seus aliados caídos que nunca retornaram. Um único mês aqui haviam sido 5 longos anos naquele outro mundo. O peso daqueles 5 anos o pressionava. Ele agarrou a cabeça, atormentado pelos rostos de seus amigos gentis, da garota que amava e até do homem com quem tinha desavenças. Ele não conseguia esquecê-los. Mas se forçou a ficar de pé, percebendo que precisava se levantar. Era o dia de sua formatura e, apesar de sua dor, ele tinha que continuar vivendo. Ao se mover para sair do quarto, ele congelou. A cena diante dele era estranhamente familiar, uma cena que ele nunca poderia esquecer, o início de tudo. Antes que pudesse processar completamente a estranha sensação de déjà vu, uma mão se estendeu em sua direção. A voz de uma mulher ecoou, dizendo que já fazia muito tempo. Ele se virou e viu uma jovem com um cabelo claro e impossivelmente longo parada em sua casa. Ela o cumprimentou pelo nome completo, Iraji Shu. Ele recuou, sua expressão endurecendo ao reconhecê-la, exigindo saber o que a governante queria dele agora e questionando se ele realmente havia derrotado o Rei Demônio. Ela comia um lanche casualmente, explicando a situação. O problema, ela afirmou, era que um grupo chamado Eilein havia se espalhado amplamente pelo mundo dela, e ele precisava fazer algo a respeito. Ela repetiu o nome, Eilein, como se devesse ser profundamente significativo para ele. Ela continuou, esclarecendo que Eilein era a sociedade secreta que ela havia fundado. Tinha sido uma tarefa monumental encontrá-lo através dos mundos, e ela fora forçada a mandá-lo de volta para cá, deixando-a sem saber da situação atual lá. A paciência de Shu se esgotou. Ele gritou para ela parar de se repetir, declarando que sabia de tudo isso porque foi ele quem a invocou pessoalmente. Enquanto ele falava, figuras sombrias de seus antigos adversários se materializaram ao seu redor. Shu apontou que essas crianças estavam causando problemas significativos, e ele precisava assumir a responsabilidade de detê-los. Ela comentou sobre a mudança repentina em seu tom e voz, e questionou se suas habilidades únicas se manifestariam da mesma forma que antes. Sua expressão tornou-se de determinação sombria. Shu suavizou o tom, explicando que eles não podiam fazer nada por aqueles que deixam o mundo. Ela revelou que havia vingado seus camaradas ao derrotar o Rei Demônio, insistindo para que ele não se culpasse mais. O entendimento surgiu em Shu. Ele aceitou seu destino, declarando que assumiria a responsabilidade e a forma de Eilein. Ele observa enquanto Iraji Shu começa a desaparecer em meio a uma cascata de blocos brilhantes, quase digitais. Ele pergunta o que acontecerá com os selos dela, e ela confirma que já os desfez, com uma expressão resoluta. Ela o tranquiliza, dizendo que ficará tudo bem, explicando que, sem os selos, as crianças confiarão nele e manterão sua promessa. Shu expressa sua dúvida, afirmando que não pode se tornar o pilar deles. Em resposta, Shu o chama por seu antigo título, ó, Rei Terrível que governa a Montanha de Cadáveres, e ordena que ele lhe conceda o poder que emana dos céus. A expressão dele muda para um sorriso confiante. Enquanto uma luz brilhante envolve os dois, ela anuncia o retorno do Rei dos Cadáveres. Colocando um dedo nos lábios, ela diz a Shu que é hora de deixar sua zona de paz. Ela admite que não sabe se retornará, mas promete vigiar o mundo dele como fazia antes. A cena muda para uma fortaleza escura e imponente flutuando sobre um mar revolto, o quartel-general da Sociedade Secreta, Jotunheim. Lá dentro, uma mulher de uniforme escuro está diante de um trono, comentando sobre quanto tempo se passou desde o desaparecimento dele e que seu retorno é hoje. Um subordinado encapuzado se aproxima, relatando que, com a partida dela, os Akai se dividiram. A mulher se vira, com a expressão sombria, enquanto murmura os nomes dos responsáveis, Rei dos Cadáveres.
Shio, ela encara uma figura esquelética, reconhecendo que a presença e os pensamentos dele foram o que mantiveram a organização intacta. Com o cabelo cobrindo seus olhos, ela se dirige a ele como seu inabalável braço direito. Dominada pela emoção, lágrimas escorrem por seu rosto. Ela aperta o peito, sussurrando o nome de Shio em um suspiro de dor. Após um momento, ela se recompõe e se afasta. Ela declara que não importa se nunca mais a vir, contanto que ela esteja viva, é o suficiente. Seus pensamentos são interrompidos pelo som de uma explosão repentina. As portas se abrem com violência e ela ampara um jovem em pânico com orelhas de gato. Niflu-sama, o jovem grita. Garun, ela responde, chocada. O jovem batedor, Garun, treme, relatando que sentiu o cheiro do rei dos cadáveres. Enquanto isso, de volta ao seu próprio mundo, Shuiraji olha para sua mão, que parece tremeluzir com uma energia transparente. Enquanto ele murmura para si mesmo, uma voz distante proclama, nosso rei retornou. Ele se encontra em uma clareira na floresta, a invocação tendo sido um sucesso. Levantando a mão, ele observa partículas brilhantes e quadradas se dissiparem no ar. Sua primeira prioridade é avaliar sua condição atual. Uma tela translúcida se materializa diante dele, exibindo seu status. Ele é Shuiraki, um mago de gelo no nível 1. A tela detalha sua habilidade única, Graça da Morte, que aumenta de poder com base no número de almas que ele coleta. Também lista seu título, Rei dos Cadáveres, uma designação conquistada por grandes feitos que concede um imenso crescimento mágico. Ele contempla essa Graça da Morte. É um poder simples, mas inigualável, que se torna mais forte a cada inimigo que ele derrota. Ele a reconhece como a fonte de toda a sua força, mas sabe que há uma coisa da qual deve desconfiar. A memória de sua aquisição é dolorosa. Ele se lembra da primeira vez que o poder de seu companheiro fluiu para ele após sua queda, um poder vil obtido de um estado de imenso sofrimento e perda. A imagem de um campo de batalha repleto de corpos passa por sua mente. Voltando ao presente, ele está sozinho na floresta silenciosa. Ele reconhece que todos estão mortos agora, e que o sacrifício deles foi o que lhe permitiu derrotar o Rei Demônio. Ele cerra o punho, uma lembrança de um homem chamado Glacio sendo empalado surgindo em seus pensamentos. Ele jura não ser vítima desse poder novamente. Seu primeiro curso de ação é claro, ele deve procurá-los. Enquanto isso, em uma sala de comando em outro lugar, uma jovem de armadura estuda um mapa. Ela questiona o que está acontecendo, notando que a floresta grifial, uma mata comum até ontem, agora está completamente congelada. Um comandante mais velho explica que, embora a floresta seja comum, ela é habitada por demônios e rebeldes, especulando que um demônio de alto escalão possa ser a causa. O comandante coloca um marcador cristalino no mapa sobre a floresta. Ele informa a princesa que enviará cavaleiros para investigar e pede que ela espere. Mas ela está resoluta, pensando consigo mesma que, como herdeira da linhagem real que derrotou o Rei Demônio, ela deve agir. Seu senso de dever a leva para o deserto congelado. O ar está gélido, e o chão está estilhaçado e coberto de gelo pontiagudo. Ela sente que magia de gelo foi usada, mas não encontra sinais de vida em lugar nenhum. Ela conclui que isso deve ser obra de um demônio de alto escalão. De repente, seus olhos se arregalam. Sentindo uma presença invisível, ela rapidamente desembainha sua espada, seu corpo se tensionando para um confronto. Com a espada em punho, ela se aproxima cautelosamente da origem da perturbação. Ela se pergunta se é um demônio ou uma fera, apenas para perceber que é uma pessoa parada em meio às árvores congeladas. Antes que ela possa agir, o jovem de repente cai de joelhos. Ela corre para o seu lado, perguntando com preocupação se ele está bem. Amparando-o, ela insiste para que ele permaneça consciente. Ela pergunta se ele foi atacado por um demônio, sua voz cheia de preocupação. Ele esclarece fracamente sua condição, está simplesmente morrendo de fome. Momentos depois, ele está devorando a comida que ela lhe forneceu, proclamando com alegria lacrimosa que é tão bom que ele poderia morrer feliz. Enquanto ele continua a comer, ele agradece profusamente, admitindo que realmente acreditava que estava prestes a morrer. A atenção dela, no entanto, está no ambiente anormalmente congelado, e ela murmura que não consegue compreender como a floresta ficou nesse estado. Seu olhar recai sobre o brasão da família em sua manopla, e ela percebe que ainda não se apresentou. Enquanto se prepara para falar, ele levanta o olhar da comida e pede para ela não se surpreender com o que está prestes a dizer. Com uma pose confiante, ela se apresenta formalmente como a quinta princesa do reino de Grifial. O nome o pega completamente de surpresa, e ele só consegue ecoar Grifial. Ele questiona a afirmação dela, perguntando se uma quinta princesa realmente existe. Ela confirma, apontando que está bem na frente dele e perguntando se ele está surpreso. Ela então acrescenta com orgulho que é descendente da família real que derrotou o Rei Demônio 180 anos antes. A informação parece sobrecarregá-lo. Ele levanta as mãos, pedindo que ela espere um momento enquanto ele processa o que ela acabou de dizer. Ele contempla as palavras dela, questionando silenciosamente o significado da família real ter derrotado o Rei Demônio 180 anos no passado. Vendo sua confusão, a princesa pergunta por que ele está resmungando para si mesmo. Ela se pergunta em voz alta se ele perdeu suas memórias, e falando nisso, pergunta seu nome. Ele começa a responder a pergunta da princesa, começando a dizer seu nome, mas sua atenção é atraída para o grupo de aparência rude que se reuniu ao redor deles. Ele dá uma ordem silenciosa, mas firme, à princesa, não se mova. Seu olhar permanece fixo nela, com uma expressão sombria. Ele a adverte novamente, explicando que, se ela se mover, ele morrerá. A princesa o encara, assustada com a intensidade de seu aviso. Um impasse tenso é quebrado quando um dos estranhos, um homem com o rosto cheio de cicatrizes, se inclina agressivamente.
Ele exige saber quem são e se foram eles que congelaram a floresta, e então identifica a princesa pelo nome, a Shao de Grifiel. Antes que uma resposta possa ser dada, uma mulher de cabelo claro e liso se adianta, apresentando-se como Lucas, um membro de alto escalão da divisão de inteligência da sociedade secreta Ilhain. Ao ouvir o nome Ilhain, a expressão de Shu se torna sombria. Ele reconhece que esta situação acaba de se tornar um problema sério. Lucas Ilhain segura um Shu Iragi atordoado, sorrindo com desdém para a derrotada cavaleira princesa, a Shao de Grifiel. Lucas declara com certeza que o reino sagrado agora cairá. Ela reflete que não esperava adquirir um prêmio tão valioso além de seu alvo principal. Ela se vira, arrastando a Shao inconsciente. Lucas oferece uma garantia vazia de que a princesa será tratada com respeito, mas então adiciona um pedido inquietante para que a Shao lhe faça companhia quando estiver sozinha. Isso provoca uma explosão de fúria em a Shao, que grita que a canalha merece morrer 1000 vezes. Em resposta imediata, o homem da cicatriz acerta um soco brutal no rosto de Shu Iragi, enquanto Lucas observa com fria indiferença. Enquanto seu subordinado segura Shu no chão, a Shao grita para que parem. Lucas comenta que ouviu dizer que Shu não era habilidoso em combate, apesar de sua aparência, e que seu forte senso de justiça o torna o tipo perfeito para controlar. Caído no chão da floresta, Shu é questionado pelo homem da cicatriz sobre sua identidade, mas ele só consegue responder que não sabe. Lucas então se inclina, pressionando por informações, perguntando se ele é da divisão Lucas do Departamento de Inteligência. A contínua ignorância dele a enfurece. Ela o agarra violentamente pelo colarinho, gritando que, nos dias de hoje, era para ele conhecer o nome Ilhain. Ofegante de esforço e frustração, Lucas declara que este é o seu poder, o poder de Lucas da divisão de inteligência. Ela se pergunta em voz alta se os membros de alto escalão dos Cavaleiros Sagrados conseguem realmente ver o abismo de sua força. A Shao faz outro apelo desesperado para que ela pare. Em resposta, Lucas libera uma onda de energia sombria com o movimento do pulso, arremessando a cavaleira princesa para trás e incapacitando-a. Ela olha para a princesa caída, explicando que tudo o que fazem é por Ilhain, uma organização não oficial que governará o mundo das sombras. Ela afirma com confiança que ninguém pode ficar em seu caminho. Sua declaração é interrompida por uma voz calma perguntando se ela pode ouvi-lo. Lucas se vira, chocada, para ver Shu Iragi de pé, com os olhos brilhando. Enquanto as amarras em seus pulsos se estilhaçam, ele afirma que não há ninguém como ela em Ilhain. Espectadores reagem em choque e descrença, um questionando quando o garoto poderia ter agido, enquanto o outro pede silêncio para simplesmente observar os eventos se desenrolarem. Ele então se dirige diretamente à multidão, sua voz ressoando com convicção. Ele declara que não se deve falar de uma sociedade secreta tão abertamente, argumentando que fazer isso é um sinal de fraqueza. Se eles fossem realmente uma organização clandestina espalhada pelo mundo, ele raciocina, não seriam tão descuidados. A princesa cavaleira Shao observa, sua expressão uma mistura de confusão e preocupação. Sua atenção volta-se abruptamente para Lucas Ilhain. Ele explica que membros de alto escalão de Ilhain nunca se exporiam tão publicamente. Portanto, ele conclui, se ela não entende esse simples fato, não pode ser um membro verdadeiro. Abaixo deles, os corpos de seus subordinados tornaram-se ressecados e quebradiços, congelados no lugar. Ele continua seu ataque, revelando que derrotou mais de 1.400 de seus supostos subordinados apenas neste mês. Ele exige saber como ela poderia não estar ciente de tal coisa. O rosto de Lucas, agora rachado e descascando, se contorce de horror enquanto as formas esfareladas de seus soldados permanecem como um testemunho silencioso. Ele afirma calmamente que ela nem sequer compreende o significado do poder que ele impunha. Essa ignorância, ele declara, é a prova definitiva de que ela não faz parte de Ilhain. Com uma última palavra, ele cerra o punho. Nesse instante, os corpos petrificados dos soldados se desfazem em pó. Ele adverte Lucas para não justificar suas ações invocando o nome de Ilhain. Por um momento, sua expressão determinada vacila, revelando um toque de angústia enquanto ele sussurra para ela esperar. De repente, a princesa cavaleira Shao o confronta, com a espada apontada para o peito dele. Ela exige saber se ele é o responsável pela carnificina. Atrapalhado, sua mente dispara, relembrando informações sobre a crescente infâmia de Ilhain e o perturbador título de Rei dos Cadáveres, que parece assombrá-lo. Ela se mantém firme, repetindo sua pergunta, qual é o objetivo dele? Ele faz uma pausa, tocando o pescoço em pensamento antes de responder baixinho que supõe que seu objetivo é matar os demônios. Seus pensamentos se voltam para o estado do mundo. Embora o rei demônio tenha partido, os demônios ainda vagam, matando humanos. Ele acredita que a princesa certamente entenderia essa realidade sombria se estivesse em sua posição. Virando-se para ela com uma expressão gentil, ele diz para ela não ter medo. A Shao se irrita, insistindo que não está. Ele então se apresenta como Xiu, um humano normal. O nome deixa a princesa cavaleira completamente atônita. Ele se vira para a princesa cavaleira, explicando que tem algo que precisa fazer. Ela observa, entendendo que é hora de ele partir. Enquanto se afasta em direção à floresta, ele levanta a mão em despedida, prometendo casualmente pagar sua dívida com ela, se por acaso se lembrar. A princesa cavaleira fica sem palavras, sua mente fixada no nome que ele lhe deu. Xiu. Ela sussurra para si mesma, uma gota de suor em sua têmpora. Seus pensamentos se voltam para um título temível dos anais da história, o Rei dos Cadáveres. Essa figura lendária era o inimigo jurado do herói, o mesmo herói que derrotou o Rei Demônio e fundou a família real. O Rei dos Cadáveres era um ser de imenso poder, tendo matado inúmeros heróis, 32 no total, e foi derrotado pelo herói em diversas ocasiões. De volta ao presente, a princesa cavaleira cerra o punho enluvado.
ela percebe que não pode vencer em sua condição atual. Mas o pensamento persiste. Se aquele homem realmente fosse o rei dos cadáveres, então ela não tem outra escolha. Olhando para a vasta cidade, ela faz um voto solene. Em nome da família real, ela será a única a derrotá-lo. Dentro de um grande salão repleto de livros, 3 figuras encapuzadas estão em uma passarela superior. Uma delas se vira para as outras, pedindo a confirmação de um boato. O mar de árvores em Grifial realmente congelou. Outra figura observa que este fenômeno não é natural nem mágico. Aquele completamente oculto por um capuz escuro descarta isso, afirmando que, embora um demônio de alto nível possa ser o responsável, isso é apenas uma teoria. Ele então ordena que os outros vão informar ao imperador que o teste é aguardado. Enquanto ele se senta sozinho, a figura encapuzada reflete que não há dúvida de que estão esperando. Seus pensamentos são violentamente interrompidos quando a janela ao seu lado se estilhaça. Uma mulher demoníaca e alada irrompe em uma chuva de vidro e destroços, rindo descontroladamente e chamando pelo rei dos cadáveres, El-Sama. A atacante é revelada como a lendária Nidog, que avança com intenção predatória. Abaixo dela, a cena muda para Shuiraji, que observa seu avanço com uma expressão calma e contemplativa. Sua mente volta para um campo de batalha desolado onde ele uma vez esteve sobre uma montanha de cadáveres. Ele se lembra de sua compreensão da graça da morte, que, ao tirar 100.000 vidas humanas, seguidas por 1.000 elfos, ele seria levado a um ponto onde matar demônios se tornaria sua segunda natureza. Ele se lembra do desejo avassalador que se seguiu, matar e matar novamente. Ele lutou contra isso, dizendo a si mesmo que não adiantava remoer o assunto. A memória o mostra sentado sozinho em um espaço escuro e cavernoso, tentando suprimir o impulso. Daquele lugar escuro, ele chama para a floresta ao redor, dirigindo-se a 2 indivíduos não vistos. Ele lhes diz para saírem, afirmando simplesmente que sabe que estão ali. Ele se prepara para o confronto, reconhecendo internamente que eles podem não querer obedecer. Ele argumenta que não deveriam sentir vergonha, pois foi ele quem inventou o método em primeiro lugar. Com sua determinação fortalecida, ele decide que irá prosseguir. A memória se solidifica em um confronto direto com Niflu e Garum. Ele exige que jurem lealdade a ele. Niflu diz-lhe severamente para não matar, e Garum ecoa seu apelo. Imperturbável, Shu sorri e assegura a ambos que os trará de volta em segurança. Niflu olha nos olhos e pergunta se ele é o rei dos cadáveres. Ele confirma que sim, e ela e Garum o encaram com preocupação e olhos arregalados. Enquanto eles processam isso, Shu deseja silenciosamente que parem de chamá-lo por esse título. Ele encara seus companheiros, que esperavam na floresta. Niflu afirma que eles esperaram por muito tempo, e ele reconhece a situação. Ele pede desculpas por fazê-los esperar tanto, resolvendo corresponder às suas expectativas. Suas palavras parecem surpreender tanto Niflu quanto Garum. Um leve sorriso toca seus lábios enquanto ele faz uma declaração. O rei dos cadáveres retornou. Com um simples gesto, ele materializa uma auréola angelical e brilhante sobre a cabeça de Niflu. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ela olha para cima, emocionada com a visão. A alegria deles é palpável. Garum grita as boas-vindas ao seu rei, um sentimento ecoado por Niflu. Shu simplesmente confirma seu retorno enquanto estão juntos na clareira. Sua atenção então se volta para o manto que ele agora veste. Ele o reconhece como uma veste de Eileen e percebe que Niflu deve ter cortado seu próprio equipamento de proteção para confeccioná-lo. Ele ajeita a vestimenta, comentando que ainda parece excelente. Satisfeita com sua aprovação, Niflu sugere que eles partam. Totalmente vestido com um manto escuro, ele gesticula para frente, declarando sua intenção de esmagar aqueles que usam seu nome indevidamente e ordenando que seus companheiros o sigam. Niflu e Garum afirmam sua obediência, declarando que essa é a vontade de seu rei. Enquanto caminham pela floresta, ele de repente vacila, agarrando o peito. Ele tranquiliza seus companheiros preocupados, dizendo que está bem, mas explica que algo dentro dele acabou de morrer. Suas palavras estranhas deixam seus companheiros perplexos. Garum questiona o significado, achando a frase um tanto grandiosa, enquanto Niflu se perde em pensamentos, com um toque de incerteza em seu rosto. Ela olha para cima, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, sua auréola recém-restaurada brilhando intensamente. Eu voltei, diz ela, com a voz embargada pela emoção. Atrás dela, Shuiraji a observa com um sorriso gentil e satisfeito, respondendo suavemente que está feliz por ela ter voltado. Ao lado deles, Garum também está comovido, com o rosto corado e os olhos marejados. Até mesmo a princesa cavaleira de armadura treme, dominada pelo momento. Protegendo-se da chuva dentro de uma caverna, Shuiraji explica que este é o caminho que ele percorreu depois de congelar o mar de árvores de Grifial. Sua companheira, a princesa Shao, olha para fora, supondo que devem estar perto das planícies. Ela observa que a paisagem parece ter sido alterada ao longo de muitos anos pela influência de magia e demônios. Ela então volta sua atenção para um mapa, observando que, embora essas áreas sejam supostamente inexploradas, parece que foram recentemente inspecionadas. Infelizmente, ela lamenta, o mapa fornece apenas uma vista aérea. Shuiraji aponta para um local no mapa, afirmando que, embora seja melhor do que nada, o melhor curso de ação para coletar informações é seguir para a cidade dos exploradores de Gat. Com a menção da cidade, Garum se anima, exclamando que faz muito tempo desde a última vez que a visitaram. Shu confirma o plano, explicando que é um lugar onde pessoas e informações se reúnem, tornando o local perfeito para encontrar pistas sobre o grupo que se autodenomina Ilhain. Garum olha para ele com admiração, declarando que ele é verdadeiramente um rei incrível. Eles continuam com um largo sorriso, comentando que Shu parece uma pessoa normal, mas é excelente em atuar.
A princesa Shao intervém, dizendo a Garou que não há nada que seu rei não possa fazer, e então pergunta a Shu se não é difícil para um homem respeitável como ele interpretar o papel de um plebeu. Ele concorda com ela, explicando que está simplesmente agindo naturalmente, pois é a maneira mais eficaz de coletar informações. Após um momento de hesitação, ele limpa a garganta e acrescenta que planeja continuar assim por outro motivo. Por alguma razão, ele está mais fraco do que costumava ser. Por causa disso, ele dependerá delas. Sua confissão choca suas companheiras. Garou fica em choque, percebendo que esta é a primeira vez que seu rei diz que dependerá delas. A expressão da princesa Shao se enrijece com determinação enquanto ela jura protegê-lo, mesmo que isso custe sua própria vida. A princesa cavaleira ouvia atentamente enquanto Shu Iraji confirmava sua decisão de confiar neles, afirmando sua necessidade de recuperar a força o mais rápido possível. Suas palavras pareceram surpreendê-la, e Garou chamou o Rei Cadáver em concordância. De repente, o caminho deles foi bloqueado por um gigante de armadura colossal que emergiu do chão. A princesa cavaleiro identificou imediatamente como um demônio de nível médio, pelo menos de 5º escalão, e deu um passo à frente, declarando que ela o enfrentaria. Antes que ela pudesse agir, no entanto, Garou se adiantou com entusiasmo, gritando que cuidariam disso e pedindo que ela confiasse neles. Vendo seu entusiasmo, Shu Iraji sorriu e concordou, depositando sua confiança em Garou. Com um grito confiante, eles avançaram contra o gigante, mas o colosso de armadura os afastou com um único e desdenhoso golpe de mão, arremessando-os para longe. A força do golpe os fez colidir com força contra a terra, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Enquanto lutavam para se levantar, o gigante pairava sobre eles. Garou observou que, embora a criatura fosse forte, essa parecia ser toda a extensão de suas habilidades. De lado, Shu Iraji comentou calmamente que esse tipo de oponente era a especialidade de Garou. Naquele momento, a postura de Garou mudou completamente. Eles soltaram um rugido furioso, sua expressão se contorcendo em pura raiva, a fúria de um monstro indestrutível. Eles se lançaram para frente novamente, desta vez cravando os dentes fundo no braço maciço do gigante. Observando a exibição selvagem, Shu Iraji comentou que era tão incrível como sempre, expressando alívio por não ser ele o alvo. O ataque revelou a natureza da habilidade única de Garou, o corpo de um monstro indestrutível. Esse poder lhes concede uma defesa incrível, tornando-os imunes a tudo, exceto aos ferimentos mais fatais. Consequentemente, no entanto, para derrotar um oponente, Garou precisa desferir um único golpe, decisivo e letal. Eles canalizam seu poder em um único e decisivo golpe. O gigante de armadura se estilhaça sob a força do impacto, sua carapaça metálica explodindo em fragmentos. Shu Iraji observa a cena, reconhecendo que, embora monstros possuam uma flexibilidade física inata, as habilidades de Garou estão em um nível completamente diferente, verdadeiramente anormais. Com a ameaça derrotada, Garou se vira, com o rosto machucado e ensanguentado, mas sorrindo triunfantemente. A princesa cavaleira expressa seu espanto e gratidão pela ajuda. Shu coloca uma mão reconfortante na cabeça de Garou, afirmando calmamente que sabia que podia contar com eles, o que faz Garou corar de satisfação. A princesa cavaleira acrescenta que, na verdade, ninguém mais poderia ter lidado com um oponente tão formidável. Ele reflete internamente sobre como está feliz por ter Garou ao seu lado. A cena então muda do rescaldo silencioso da batalha para as ruas movimentadas da cidade dos exploradores, Gat. Lá, um homem com um bigode proeminente conclama uma multidão, bradando para que seus companheiros iniciem uma investigação. Shu Iraji chega em Gat, a primeira cidade que visitou ao ser invocado para este mundo. Ele observa um grupo de exploradores em estado de alarme, questionando-se sobre a causa da comoção. Sentindo a preocupação de seu mestre, Garou pergunta se algo está errado. Shu afaga gentilmente a cabeça de Garou, assegurando-lhe que não é nada e afirmando que a prioridade deles é coletar informações. Enquanto caminham pela cidade, os pensamentos de Shu se voltam para o grupo conhecido como Eilein. Ele não consegue afastar a suspeita de que os altos escalões da organização estão de alguma forma envolvidos nos eventos atuais. Ele considera sombria a possibilidade de que, se estiver certo, o dano pode ser muito pior do que o previsto. Afastando o pensamento, ele decide parar de especular por enquanto. O grupo entra em um salão grande e movimentado, cheio de exploradores. Shu determina que seu primeiro passo é entender o propósito dessas pessoas e o impacto que estão causando na cidade. Seu olhar varre o salão, captando os rostos de vários indivíduos. Um homem severo com um tapa-olho, um homem careca e magro, um jovem de aparência preocupada com o cabelo espetado e outro com o cabelo preso para trás. A observação continua, revelando um homem com o cabelo raspado na lateral e uma cicatriz no rosto conversando com um homem careca, e um jovem quieto e encapuzado, afastado dos outros. Shu atravessa a taverna lotada, com uma expressão focada. Ele se pergunta em silêncio se algum dos exploradores presentes estaria disposto a conversar. Sua atenção é capturada por uma conversa. Uma jovem de Maria Chiquinha comenta com um homem de cabelo espetado que a cor do cabelo e dos olhos dos recém-chegados combina com o equipamento de couro padrão para iniciantes. Ela especula que eles provavelmente são exploradores de segundo ou terceiro nível de mística. Ao ouvir esse fragmento de informação, os olhos de Shu se estreitam ligeiramente. Ele reconhece isso como uma oportunidade perfeita para fazê-los falar. Ele tomou sua decisão. Com várias canecas de cerveja sobre a mesa, o assunto estava resolvido. Seu alvo, a mulher com Maria Chiquinhas, de repente pareceu aflita. Ela exclamou que tinha bebido demais e se sentia enjoada. Seu companheiro, um jovem de armadura, curvou-se, mas insistiu que estava bem. Preocupada, ela perguntou se ele estava bem e se deveria acompanhá-lo. Aproveitando a oportunidade, ele se aproximou da mesa dela.
Ofereceu um simples cumprimento e perguntou se ela estava sozinha. Ela se virou para encará-lo, explicando que não, estava bebendo com seu amigo. Ele anuiu a resposta dela, afirmando que precisava ser rápido e pedindo apenas um momento de seu tempo. Inclinando-se para mais perto, ele levou um dedo aos lábios com uma intensidade encantadora, perguntando se poderia lhe fazer algumas perguntas. A abordagem direta dele a pegou de surpresa, fazendo com que um rubor intenso se espalhasse por seu rosto. A cena se fragmentou abruptamente. Numa memória fugaz, uma jovem de cabelo escuro e cacheado olhou para a distância, com um único pensamento em mente, seu irmão. Essa memória se solidificou em um corredor de colégio. A jovem, Iraki Yoka, lamentou não ter acordado a tempo, imaginando se conseguiria alcançá-lo. Uma colega cumprimentou, e ela respondeu da mesma forma, explicando que a aula estava acabando mais cedo e que ela tinha uma promessa a cumprir com seu irmão. Ela então se apresentou como Iraki Yoka, admitindo que tem uma queda por alguém. Esse alguém era o companheiro de seu irmão, um jovem idêntico a Shu, que aqui era conhecido como Iraji Shio. Ele era, aos olhos de sua irmã Yoka, inegavelmente bonito. Ela concluiu que era natural, já que compartilhavam traços semelhantes. Além disso, ele era gentil, especialmente com ela, sua irmã mais nova. Ele sempre fora próximo a ela desde a infância. Enquanto estava no corredor da escola, ela não conseguia encontrar um único motivo para não gostar dele. No entanto, essa admiração dos outros criava um abismo, deixando-a parada sozinha, separada da multidão de colegas. Sua solidão foi quebrada quando um estudante de cabelo loiro se aproximou bruscamente, exigindo saber que lugar era aquele. Outro estudante próximo questionou se era a sala de aula deles, mas Yoka permaneceu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Enquanto os outros se perguntavam em voz alta o que fazer, uma garota de longos cabelos loiros deu um passo à frente, com um sorriso de canto nos lábios, como se entendesse tudo. Ela observou a cena com calma, com um ar de superioridade no olhar. Ela então se dirigiu a todos, segurando um pequeno dispositivo. Anunciou que estavam prestes a ser invocados para outro mundo e que deveriam dar o seu melhor. As palavras ecoaram na mente de Yoka, que só conseguiu erguer o olhar e questionar o significado de outro mundo. Um grupo de estudantes reage em choque. Um garoto de cabelo escuro exclama incrédulo, questionando se foram invocados para outro mundo mais uma vez. Outro, um rapaz de óculos, exige saber o que é esse tal de Isekai, perguntando com raiva se é algum tipo de modelo aberto do qual ele não tem conhecimento. Uma jovem de longos cabelos claros descarta o pânico deles com indiferença, dizendo que não é nada demais enquanto exige seu picolé de volta. Ela garante aos estudantes reunidos que seu lado preparará tudo, então eles devem apenas relaxar e aproveitar a nova vida neste outro mundo. Enquanto ela se vira para sair, Iraki Yoka estende a mão em sua direção, murmurando um pedido de desculpas para chamar sua atenção. Ela afirma com firmeza que não quer ir e Yoka insiste que é uma má ideia e diz à mulher para falar com quem quer que os tenha invocado, não com ela. Indiferente, a mulher joga os braços para o alto em comemoração, anunciando que a verdadeira diversão está apenas começando. A mulher se vira de volta para eles, explicando que, por terem sido escolhidos para ir a outro mundo, cada um receberá um poder especial, uma habilidade ou capacidade única. Ela continua, detalhando os benefícios: não haverá escola ou trabalho. Eles terão total liberdade para fazer o que quiserem, seja buscar o amor, acumular riqueza ou alcançar a fama. Os estudantes ouvem, com expressões que misturam choque e intriga. Com um gesto amplo, ela os informa que serão transferidos um por um, em ordem, para tocar uma estátua específica. Batendo palmas, ela alegremente lhes diz para darem um passo à frente quando estiverem prontos. Instantaneamente, vários dos estudantes do sexo masculino se agitam com entusiasmo, gritando que irão primeiro. A garota com Maria Chiquinhas observa, uma expressão determinada se formando em seu rosto. O grupo avança, uma confusão caótica de mãos se estendendo para a estátua invisível. Em meio ao clamor, um garoto de cabelo espetado percebe que Yoka não se moveu. Ele a chama, sugerindo que vão juntos, mas ela responde baixinho, ainda não. Ele insiste para que ela vá com ele, mas ela desvia o olhar, com uma expressão sombria. Ela diz que precisa de mais tempo para pensar sozinha. Enquanto os outros continuam sua corrida ansiosa ao fundo, ela lhe diz que, se ele vai, deve ir sozinho. Ela se mantém firme, perguntando à invocadora o que aconteceria se decidisse não ir. A mulher explica calmamente que o portão seria selado, prendendo Yoka neste vazio para sempre se ela recusasse. Indiferente à ameaça, ela exige ser devolvida ao seu próprio mundo. A invocadora recusa categoricamente, afirmando que é impossível. Com seu desespero crescendo, Yoka então pergunta o que aconteceria se a matasse. A invocadora, momentaneamente surpresa, parece quase encantada com a coragem da garota, mas descarta a ideia como fútil, explicando que não pode ser morta. Mudando de assunto, a mulher simplesmente pergunta seu nome. Yoka permanece em silêncio, com uma expressão sombria. Após um momento, ela diz seu nome, Iraki Yoka. Ao ouvir o nome, o comportamento da invocadora muda completamente. Um sorriso largo e predatório se espalha por seu rosto enquanto uma súbita compreensão surge nela. Ainda com um sorriso no rosto, ela revela uma informação surpreendente, perguntando se o irmão mais velho de Yoka não havia desaparecido um mês antes. Ela provoca a estudante, sugerindo que está perto de encontrar a chave para esse mistério. A revelação atinge Yoka com força total. Esta mulher conhece o segredo de seu irmão mais velho. A invocadora então faz uma pergunta, com um rosto obscurecido pelo cabelo. Yoka pode retornar, assim como ele fez. Uma nova determinação endurece sua expressão. Ela ergue o olhar e pergunta se completar essa missão garantirá seu retorno. A invocadora confirma que esse foi o acordo feito com ele.
No entanto, ela esclarece com um sorriso de olhos fechados que era apenas uma passagem de ida, sem oferecer garantia da capacidade de seu irmão de retornar. Com sua decisão tomada, uma luz brilhante e explosiva irrompeu ao seu redor, iniciando o processo de invocação. Enquanto era consumida pela energia, a invocadora observava com um sorriso distante, o dedo apoiado no queixo. Ela refletia consigo mesma, imaginando quantos conseguiriam sobreviver desta vez. Dentro de um salão movimentado, Shuiraji senta-se em frente à princesa cavaleira. Ele explica que acabou de chegar à cidade e pergunta se algo aconteceu, observando que o proprietário parece tenso. Ela o informa que um demônio de nível médio apareceu recentemente em uma área inexplorada de terceiro nível, conhecida como a Jaula do Campo de Batalha. Assustada com a proximidade dele, ela gagueja que está bem, esclarecendo que a criatura é um demônio de nível médio que veste algo parecido com uma armadura. Ele continua com suas perguntas, observando que todos parecem acreditar que o demônio é a causa dos problemas recentes. Ele ressalta que, se ela estiver curiosa, há uma lista de pessoas desaparecidas no quadro de avisos. Ele confirma a informação com um simples entendo. A princesa cavaleira, nervosa com a calma dele, rapidamente concorda com sua compreensão. Mudando de assunto, ele pergunta se ela sabe algo sobre Ilhain, mencionando que eles se tornaram bastante famosos em todo o reino. Ele esclarece que não está pedindo detalhes, pois qualquer informação seria útil. Ela explica que tem a ver com a importância dos demônios enterrados, e que Ilhain supostamente tem realizado sequestros, roubos e até massacres por todo o reino. Não demorou muito, ela acrescenta, para que se tornassem os criminosos mais procurados de todo o continente. Ele agradece, afirmando que mesmo informações não confirmadas são de grande ajuda. A princesa cavaleira observa, com uma expressão pensativa no rosto. A conversa deles é interrompida pelo jovem de armadura, que chama alegremente a princesa cavaleira, anunciando que está se sentindo melhor. O rosto dela cora intensamente enquanto ela o encara em choque. Ele se inclina para mais perto, perguntando por que o rosto dela está tão vermelho. Completamente envergonhada, ela só consegue gaguejar em resposta. Da janela de uma taverna, uma jovem observa uma figura solitária e encapuzada movendo-se pela rua desolada abaixo, questionando em voz alta a identidade da pessoa misteriosa. Essa mesma figura, acompanhada por outra, entra em um estabelecimento mal iluminado. A líder, com longos cabelos claros saindo de seu capuz, declara seu propósito de forma direta. Ela precisa de informações. Um homem atrás do balcão a avalia, acariciando o queixo. Ele pergunta como ela pretende pagar, sugerindo que, se lhe faltar dinheiro suficiente, uma noite em sua companhia seria uma compensação adequada. Sua oferta obscena é recebida com um movimento súbito e brusco que o faz recuar de surpresa. Um momento depois, seu choque dá lugar a um sorriso largo, quase maníaco. A bravata do homem evapora rapidamente. O suor brota em sua testa enquanto ele encara a escuridão, a exigência simples e inabalável da figura encapuzada por informações ecoando em sua mente. A figura, Niflu, revela um olho frio e determinado por baixo do capuz. Ela esclarece que o preço da informação é uma troca equivalente de inteligência ou dinheiro, avisando que aqueles que tentarem sair sem nada a oferecer devem estar cientes das consequências. Seu pronunciamento chama a atenção de um homem com cabelo espetado e óculos em uma mesa próxima. Ele se dirige a ela como mestra, afirmando que deduziu sua identidade como a proprietária do estabelecimento a partir da situação. Ela volta sua atenção para ele, especificando seu pedido. Ela quer informações sobre Ilhain, e devem ser recentes. O homem considera o pedido, gesticulando com a mão. Ele se desculpa, explicando que não há informações concretas, apenas rumores, que ele acredita não estarem relacionados a eventos recentes. Enquanto ele fala, seu corpo subitamente se contrai. Um grito de dor escapa dele enquanto ele convulsiona violentamente, sua mão tendo espasmos e derrubando seu copo, enquanto Niflu observa, sua expressão indecifrável. Seu informante estava no chão, com a mente mergulhada em confusão. Ele tinha certeza de que havia pegado o copo, certeza absoluta. Então, por que o copo ainda estava ali na mesa? Enquanto ele sucumbia, uma nova figura emergiu das sombras, com o rosto obscurecido por um capuz profundo. Dirigiu-se diretamente a Niflu, perguntando se ela era conhecida como a corretora de informações que manipula o tempo. A expressão de Niflu era sombria, ela parecia achar difícil acreditar que essa pessoa realmente existia. O indivíduo encapuzado parou ao lado do homem caído e informou a Niflu que nenhum pagamento era necessário. O simples fato da existência dela, explicaram, já era uma grande notícia. Tendo entregue sua mensagem, a figura virou-se e se afastou por uma rua movimentada, pensando consigo mesma que não conseguiu obter nenhuma informação importante. Na mesma rua, Garum passeava, cantarolando alegremente, completamente alheio ao confronto recente. Sua caminhada agradável foi interrompida quando suas orelhas se moveram. Eles pararam, pressionando os dedos nas têmporas para se concentrar, sentindo muito ruído e comoção. Com um impulso mental agudo, ativaram sua habilidade, mergulhando nos pensamentos ao seu redor. Uma enxurrada de pensamentos fragmentados encheu sua mente, sussurros sobre várias pessoas desaparecendo, não apenas uma, sugestões para investigar secretamente, e especulações de que a situação era inconveniente para algum grupo desconhecido. De repente, uma voz clara cortou o ruído, convocando-os. Garum, uma reunião. Garum se assustou, reconhecendo o chamado de sua mestra. A voz de Niflu continuou, afirmando que apenas a mestra poderia obter tal informação, um comentário que Garum interpretou como um elogio, embora Niflu pensasse que essa não era sua intenção. Eles coraram profundamente, com os olhos brilhando de alegria pelo elogio percebido. Niflu, no entanto, estava simplesmente surpresa, percebendo pela primeira vez que Garum era capaz de usar uma habilidade tão poderosa. Recompondo-se, Garum transmitiu suas descobertas telepaticamente.
relataram sobre as pessoas desaparecidas na região inexplorada, a mesma área onde um demônio de nível médio havia aparecido. Os pensamentos de Niflu transmitiam admiração, observando que, como esperado, sua mestra vê através de tudo. Ajoelhado sobre um mapa estendido no chão, Garum transmite as informações coletadas da cidade distante. Shuiraji, sentado em frente a Niflu, ouve com atenção e começa a sintetizar os dados. Ele afirma que, ao juntar tudo o que aprenderam, 2 fatos importantes são confirmados. O jovem continua a canalizar os pensamentos distantes, relatando que 7 pessoas estão desaparecidas, com o primeiro caso datando de 1 mês atrás. Niflu pede confirmação. O demônio de nível médio é o mesmo que Garum derrotou anteriormente, não é? Garum afirma silenciosamente que sim. Niflu deduz imediatamente que há intervenção humana em jogo, explicando que os Eilein podem restaurar seu poder absorvendo a força vital de outros seres. Garum acrescenta que um demônio de nível médio não deveria conseguir sobreviver por muito tempo em uma região tão isolada. Shuiraji processa a informação, percebendo que o campo de batalha está encolhendo. Ele conclui que isso significa que alguém deve estar alimentando o demônio, forçando-os a agir antes que percam a localização de vez. Nas profundezas da Terra, em um lugar conhecido como a Jaula do Campo de Batalha, uma região perigosa formada a partir das ruínas de uma antiga batalha, 3 homens iniciam sua descida. O terreno rochoso é traiçoeiro enquanto eles se aventuram na caverna. Conforme avançam, a luz de sua lanterna ilumina uma figura enorme e blindada, imóvel no chão. O homem de óculos aponta para ela, e seu companheiro de cabelo espetado se pergunta em voz alta se o ser de armadura está morto. Eles se aproximam, confirmando a morte do gigante. Sua placa peitoral está completamente estilhaçada. O homem de cabelo espetado questiona quem poderia ter feito isso, concluindo que o agressor não deve ter sido uma pessoa comum. Ele se esforça para compreender a cena e sugere que voltem para a cidade por enquanto. No entanto, o homem de óculos o informa gravemente que os outros membros de seu grupo foram mortos. Ao ouvir isso, o homem de bigode que os guiava se manifesta. Com um olhar determinado, ele declara seu desejo de recuperar as placas de identificação deles e pede ajuda dos 2 jovens. Ele então se vira e os leva em direção a uma passagem escura mais adentro na caverna, instruindo-os a segui-lo. O guia os conduz por um caminho estreito e desmoronando. O homem de óculos nota que o caminho parece bloqueado, no momento em que o chão sob ele e seu companheiro cede. Ele grita, questionando se este é realmente o caminho certo enquanto eles despencam. Após uma aterrissagem brusca em uma saliência abaixo, ele imediatamente verifica seu amigo, que está segurando a cabeça com dor. Ele pergunta urgentemente se ele está bem. Do caminho acima, o guia deles olha para eles. Sua expressão é fria e distante enquanto pergunta se eles estão bem. Em resposta, o homem de óculos olha para cima com um sorriso largo e perturbador. Ele anuncia alegremente que vai puxá-los para cima. Seu companheiro de cabelo espetado, no entanto, sente o perigo e diz para ele esperar. Ao aterrissar no fundo do poço, a atenção de seu companheiro foi imediatamente atraída por uma cena horrível. 3 corpos jaziam numa poça de sangue. O aventureiro de cabelo espetado olhou confuso, percebendo que deveria haver apenas 2 cadáveres. Em sua mão, ele segurava um pequeno cartão manchado de sangue. O cartão exibia o rosto de seu guia, o homem da cidade de Gat. Uma lembrança do sorriso traiçoeiro do homem veio à tona, com uma silhueta escura e imponente surgindo atrás dele enquanto o homem se perguntava em voz alta quem poderia ser aquele ser poderoso. O sorriso do homem se alargou em uma declaração maníaca de missão cumprida, enquanto uma figura sombria se materializava por completo. A entidade se apresentou como Ozi, o 57º demônio de alto escalão, dando as boas-vindas aos aventureiros em seu ninho. Ao redor deles, um enxame de formigas gigantes e monstruosas emergiu da escuridão. Presos e subjugados pelos insetos, os 2 aventureiros estavam indefesos. O homem da cidade olhou para eles uma última vez, despedindo-se com um adeus zombeteiro. De um ponto de observação elevado, um demônio esguio, semelhante a um gato, observava a cena, oferecendo uma breve explicação. Ele refletiu que demônios de alto escalão possuem uma inteligência que pode rivalizar, ou até mesmo superar, a dos humanos. Ele começou delineando a hierarquia demoníaca. Criaturas vis operam sob o comando de um rei demônio, que lhes concede patentes. Do topo para baixo, essas patentes são rei, duque, marquês e conde. O ser continuou, revelando uma patente especial que existe fora dessa hierarquia formal, comandante. Embora não seja particularmente perigoso sozinho, um comandante astuto lidera grupos de demônios, maximizando seu potencial. Ele especificou que o comandante Ozi possui a habilidade única de alterar as formas de outras criaturas. Enquanto isso era explicado, o aventureiro de óculos gritou de terror. O demônio felino rugiu de rir com seu medo. Ele confirmou que havia orquestrado isso, transformando os exploradores em demônios para trazê-los a este estágio. Embora desapontado com a destruição de seu primeiro protótipo, o gigante de armadura sentia-se confiante de que este número de demônios de patente média seria suficiente. Um demônio corpulento, semelhante a um touro, então avançou contra o aventureiro aterrorizado. O ataque do demônio touro, no entanto, foi parado instantaneamente. Seu corpo inteiro se estilhaçou em fragmentos cristalinos. O demônio felino observou, incrédulo, percebendo que sua poderosa guarda havia sido derrotada sem esforço. Sua suposta vítima permanecia calma em meio ao caos, a fachada do aventureiro manso e de óculos completamente desaparecida. Ele era Shuiraji. O demônio felino encarou, finalmente entendendo que estava enfrentando um demônio de alto escalão. Uma visão de Shu ao lado de Niflu e Garum confirmou seu verdadeiro poder e aliança. Num clarão de luz desorientador, um grupo de estudantes se vê de pé não em sua escola, mas em um salão vasto e ornamentado.
Iraqi Yoka olha para cima, protegendo os olhos, com uma expressão que mistura choque e confusão enquanto observa os tetos altos e os candelabros elaborados. Seu olhar perplexo recai sobre uma figura régia que se dirige aos estudantes reunidos. O homem, adornado com uma coroa e um manto forrado de pele, dá as boas-vindas a todos no sagrado reino de Grifial. Ele anuncia que um herói finalmente apareceu, apresentando-se como Darth Grifial, o rei do reino. Ele abre os braços, seu tom mudando para um de apelo desesperado. Ele olha para os estudantes atonitos e implora por sua ajuda. O rei explica a situação terrível. Ele humildemente pede a esses heróis recém-invocados que emprestem sua força para ajudar seu reino a deter os crimes cometidos por um grupo extremista conhecido como Eliaim e para matar o rei dos cadáveres. Os estudantes ouvem, seus rostos uma mistura de choque e apreensão. Antes que possam processar o pedido, uma jovem de armadura se adianta. Ela se identifica como a invocadora que eles escolheram e declara que, a partir deste momento, será a guia deles, decidindo tudo por eles como bem entender. Iraqi Yoka se encolhe com sua aparição repentina. Ela se apresenta formalmente ao grupo como a Shao de Grifial, uma princesa do reino. Em seguida, ela ecoa o apelo de seu pai, esperando que os heróis ofereçam sua força pelo bem do reino. Enquanto começa a levá-los, a Shao explica a primeira tarefa. Eles começarão avaliando as habilidades especiais dos estudantes. Seguindo-a por um longo corredor com um piso hexagonal distinto, os estudantes murmuram entre si. Eles se perguntam o que habilidades especiais poderia significar, com um garoto perguntando se é como atirar fogo das mãos. O estudante de óculos percebe que deve ser disso que o governante estava falando, enquanto o outro pede por um poder incrível. Em meio à conversa confusa, Iraqi Yoka anda de cabeça baixa, com uma expressão sombria. Tudo o que ela consegue pensar é que quer ir para casa. O grupo para diante de um grande portão gradeado, ladeado por guardas de armadura. A Shao anuncia que agora avaliarão suas habilidades, uma por uma. O estudante de óculos encara horrorizado, um pensamento terrível cruzando sua mente. Será que eles terão que lutar? A avaliação começa. Em uma explosão de poder gélido, Iraqi Yoka permanece em meio a um campo de gelo cristalino que ela acabou de invocar. Diante dela, um cavaleiro real jaz derrotado no chão fraturado, sua espada jogada de lado enquanto a geada brilha no ar. Seus colegas de classe observam em silêncio atônito, seus rostos uma mistura de choque e incredulidade. A garota loira quebra o silêncio, gritando o nome de Yoka e exigindo saber como ela era capaz de usar magia de gelo. Enquanto os estudantes se recuperam do choque, a princesa cavaleira se aproxima de Yoka, confirmando calmamente a verdade do que testemunharam. Ela explica que o reino perdeu sua magia de gelo há muito tempo e que apenas o rei dos cadáveres deveria ser capaz de usá-la. Uma avaliação de suas habilidades se materializa, identificando-a como Iraqi Yoka, nível 1, com vitalidade estrela de prata. Seu poder é magia de gelo, que se fortalece em regiões frias, e ela possui habilidades de evasão e contra-ataque automático. Mais notavelmente, seu título é listado como Irmã do Rei dos Cadáveres, um testamento de seu potencial para superar os limites do crescimento da magia de gelo. A revelação paira no ar. À distância, Shuiraji processa as palavras. Ele murmura o título em voz alta, conectando-o ao seu próprio passado, Rei dos Cadáveres. Shio, seus pensamentos são interrompidos quando Yoka vira o olhar diretamente para ele. Com uma expressão de claro reconhecimento, ela pronuncia uma única frase que confirma seu maior medo, irmãos. Enquanto a neve cai ao redor deles, Niflu olha para frente com uma expressão séria, comentando sobre a neve. Ao seu lado, Garon observa que a floresta inteira está congelada. Seu olhar se desvia para baixo enquanto uma memória vem à tona. O cheiro no caminho, a brisa fresca, tudo a leva de volta àqueles dias. Ela se lembra das palavras de Miflem, instando-os a prosseguir. A memória se aguça, focando em seu primeiro encontro com o Rei dos Cadáveres. Foi um dia tão frio e com tanta neve quanto o atual. A cena muda completamente para o passado, onde uma Niflu muito mais jovem, pequena e sozinha, vagueia por uma vasta floresta coberta de neve. Ela se lembra da verdade devastadora que havia aprendido sobre si mesma, que nasceu de uma mãe anjo e um pai demônio. As memórias dolorosas continuam. Sua mãe a abandonou e seu pai foi executado. Faminta e desesperada, ela considerou ir para a cidade. No entanto, a ideia da cidade só trazia terror. Ela se lembrou de ser capturada e atormentada pelos habitantes locais, que lhe prometeram um lugar para ficar. Ela sabia com certeza que, se fosse para lá, nunca mais conseguiria voltar. Uma imagem do rosto de sua mãe brilhou em sua mente. A jovem Niflu sussurrou um pedido de desculpas, mas imediatamente percebeu que as palavras eram vazias e sem sentido. Dominada pela dor e pelo desespero, ela desabou na neve. Ela não queria um pedido de desculpas, gritou. Ela só queria que sua mãe ficasse ao seu lado. Caída e desamparada na neve, ela chorava, implorando para que alguém a ajudasse. Naquele momento de total desesperança, uma figura escura e encapuzada apareceu, parada sobre ela. Ela desperta ao lado de uma fogueira crepitante, o chão coberto de neve ao seu redor iluminado por seu calor. A figura encapuzada que a encontrou está por perto, perguntando se ela está acordada. Ela o encara através das chamas, sua voz fraca enquanto pergunta por que está ali e o que ele quer dela. Ele explica que estava treinando por perto quando a descobriu. Se tivesse se atrasado um pouco que fosse, diz ele, ela teria sido completamente soterrada pela neve. Ele comenta que ela tem sorte. Ela ignora a explicação dele, insistindo que as circunstâncias de sua descoberta são irrelevantes. Com um olhar desafiador, ela repete sua pergunta, exigindo saber o que ele realmente quer dela. Ele considera a exigência dela, com um olhar distante. Ele simplesmente não podia permitir que uma garota morresse congelada na neve, explica ele.
Enquanto ela treme e se encolhe em suas roupas finas, ele pergunta se o bem-estar dela não lhe preocupa. Uma resolução sombria se forma em sua mente, ela precisa matá-lo antes de desmaiar. No entanto, ela reconhece uma nítida diferença entre seus próprios pensamentos sombrios e as palavras que ele disse. A percepção a aterroriza. Enquanto ela fica sentada, tremendo, o homem encapuzado se ajoelha à sua frente. Ele estende a mão, tocando gentilmente o ombro dela. Ela se encolhe com o contato enquanto ele declara que pode ver o futuro. Seu olhar se intensifica, sua expressão indecifrável. Ele entrega uma profecia arrepiante. Em 5 segundos, a vida dela acabará e ela morrerá exatamente onde está sentada. Este momento é o crisol de seu poder inato, a falsa supremacia. É uma habilidade amaldiçoada, uma mentira tão potente que pode distorcer a própria realidade, um poder temido até mesmo por demônios. Ela permaneceu ajoelhada na neve, viva. O homem encapuzado a encarou, um vislumbre de confusão cruzando seu rosto. Ele tinha certeza de que ela morreria, naquele exato momento. A confusão dele era espelhada na dela. Trêmula, ela olhou para ele, exigindo saber o que ele queria dizer. Por que ele falava de uma falsa supremacia que ela não possuía? O pensamento de morrer sem entender nada, sem ter feito nada, a encheu de terror. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela implorava para que ele não a matasse, desculpando-se profusamente. Era uma cena familiar para ela. Uma memória veio à tona, dela no chão, cercada por figuras indistintas, pedindo desculpas repetidamente. Mas, apesar de suas palavras, nada nunca mudava. Enquanto a memória se desvanecia, um calor pesado pousou sobre seus ombros. O homem encapuzado havia colocado seu manto ao redor dela, notando que ela devia estar com frio. Ele acrescentou que também havia tratado suas feridas, um presente de seu poder. Ele puxou o capuz para trás, revelando o rosto de um jovem. Ele disse a ela que, se sentisse alguma gratidão, não deveria ser direcionada a ele, mas ao poder que lhe fora concedido. Niflu apenas conseguiu encará-lo, questionando suas palavras. O jovem se virou, sua expressão suavizando-se em tristeza. Ele enxugou discretamente uma lágrima do olho, murmurando que talvez estivesse apenas tentando esquecer. Recompondo-se, ele a encarou mais uma vez, com um olhar intenso. Ele pediu que ela lhe contasse porque estava ali sozinha, ferida e sangrando. Ele entendia a situação dela, explicou, mas a solidão dela e a dele não eram a mesma coisa. Ele não tinha intenção de formar um vínculo. Apresentou-se simplesmente como Shio, mas um pensamento sombrio ecoou em sua mente, uma visão de si mesma acorrentada. Ela não podia ser salva. Não, ela percebeu com uma certeza arrepiante, ele apenas a enganaria no final. Sua mão tremeu ao tocar o próprio pescoço, o medo persistente da visão se recusando a diminuir. Ela questionou por que não sentia nenhuma segurança, lembrando que não possuía nome, tendo sido abandonada no momento em que nasceu. Percebendo sua angústia, Shio falou do outro lado da fogueira. Ele se ofereceu para lhe dar um nome, se era isso que ela desejava. Ela simplesmente disse para ele fazer o que quisesse. Sua voz ecoou pelo ar frio da noite, sob um céu repleto de incontáveis estrelas. Que tal Niflu? Ele sugeriu. A memória muda para um quarto silencioso onde Shio jazia imóvel, de olhos fechados. Uma voz, cheia de um anseio profundo, questionou se ele havia desaparecido desde aquele dia, sussurrando seu nome. Era Niflu quem estava de pé sobre ele, com as bochechas coradas enquanto olhava para sua forma adormecida. Um som repentino a assustou, quebrando seu devaneio. Ela continuou a observá-lo, com a mão pairando perto de seu rosto. Quase 200 anos se passaram desde o dia em que ela se juntou a ele pela primeira vez, e em todo esse tempo, seus sentimentos só continuaram a se aprofundar. Um sorriso gentil finalmente adornou seus lábios enquanto ela olhava para ele. Bem-vindo de volta. Shio, ela sussurrou. Por enquanto, essas eram as únicas palavras que ela podia oferecer. Juntos, Niflu comenta sobre o incrível aumento de mana na área. Abaixo deles, um demônio com cabeça de lobo se dirige a Shuiragi como rei demônio, creditando pela situação e declarando que a sorte está do seu lado esta noite. Em outro lugar, em meio a um campo de ossos, um demônio gigante com aparência de aranha paira sobre a carnificina, questionando a tolice dos humanos. Ele ordena que seu enxame capture um sobrevivente e se farte com o resto, proclamando que esta noite eles celebrarão. Em resposta à ameaça, Shuiragi entra em ação, caindo sobre as criaturas vindo de cima enquanto libera um feitiço poderoso, salto de gelo. Sua magia congela instantaneamente todo o enxame de demônios menores, que então se estilhaçam em incontáveis fragmentos de gelo. O demônio com cabeça de lobo observa a cena, momentaneamente surpreso. Ele comenta que uma magia de gelo tão poderosa é inadequada para os de baixo escalão. O demônio então se dirige a um gigante musculoso e enfaixado e a outras criaturas, observando que a resistência deles à magia de gelo foi aumentada, tornando-os inúteis contra este inimigo. O demônio lobo então volta sua atenção para Garum. Ele afirma que, embora tenha privado os fracos de suas presas, seus próprios alvos permanecem, e provoca Garum, dizendo que agora eles deveriam se oferecer como comida. Num piscar de olhos, Garum responde com um sorriso feroz, saltando para as costas de uma enorme besta parecida com um bode pisando com força em seu pescoço. Eles rasgam a garganta da criatura com as próprias mãos, encerrando sua vida em um jato brutal de sangue escuro. O demônio lobo observa, impressionado, e comenta sobre o bom trabalho. Perto dali, Niflu diz a Shu para não se conter, e ele concorda. Ela então lhe pede um número. Shu para, pensativo, antes de responder com certeza, 64. Ele observa enquanto Niflu canaliza seu poder, uma luz brilhante se unindo à sua frente.
A energia se solidifica, formando uma espada reluzente que irradia um poder imenso. Com a arma totalmente formada, ela a apresenta a ele, insistindo para que ele a pegue. Ele hesita, com uma expressão de conflito no rosto. Niflu insiste, dizendo-lhe para simplesmente desembainhar a espada. Após um momento de indecisão, ele se recompõe e concorda em fazê-lo. No momento em que sua mão toca o cabo, uma violenta onda de energia explode. Niflu ofega de dor, seu corpo tremendo enquanto o imenso poder é drenado dela para a lâmina. Agora empunhando a lâmina, que está envolta em chamas crepitantes, ele observa com uma confiança recém-descoberta. Ele declara que a melhor maneira de lidar com insetos é com fogo. À distância, o demônio lobo encara incrédulo, percebendo que Shu é muito mais do que um simples explorador. Shu Iraji empunha uma espada recém-formada em formato de cruz que brilha com um poder imenso. O demônio com feições de lobo à sua frente nota o cheiro da arma, identificando-a como Jinsu. Com um sorriso confiante, Shu confirma, comentando que, agora que parou para pensar, o rosto de seu oponente está bem na sua frente, pronto para ser atingido. Ele se posiciona, pronto para a batalha, ladeado por Niflu e Garun, empunhando a espada furiosa e santificada de fogo, com sua energia crepitando ao seu redor. Seu oponente, o demônio lobo, dirige-se a ele à distância. Ele afirma que, se Shu está lutando com uma espada forjada de um demônio de alto escalão, então ele não terá queixas. O demônio acrescenta que tem perguntas para Shu e, por essa razão, não o matará ainda. Ele continua sua avaliação, com a voz carregada de condescendência ao identificar Shu como líder. Ele o chama de o mais fraco dos demônios de alto escalão, tratando-o como uma presa fácil. O demônio explode em fúria diante do desafio silencioso de Shu. Ele ruge, questionando como um mero humano ousa zombar dele. Ele revela seu nome e posição, Flaurus, um demônio de alto escalão da classe Duque, que jamais poderia perder para um mortal. Em resposta, Shu vira-se ligeiramente para suas companheiras, com seu manto ardendo em energia sombria. Ele calmamente instrui Niflu e Garun a recuarem, dizendo-lhes para intervir apenas se a situação se tornar crítica. Niflu confirma o comando dele. Garun, no entanto, olha para ela com uma ponta de desapontamento, murmurando que queria ajudar. Seu olhar retorna ao campo de batalha, onde Shu agora está diante de um enxame massivo de monstros gigantes parecidos com formigas. Garun percebe que o rei dos cadáveres está recuperando seu poder, e tudo o que elas podem fazer é observar. Como que para provar o que ela disse, os cadáveres dos insetos caídos se dissolvem em feixes de energia sombria, fluindo em direção ao seu mestre. Observando essa demonstração, Niflu entende. Ela o vê acendendo uma montanha de esqueletos, subindo ao topo ao empilhar os corpos dos mortos. É por isso, ela percebe, que ele é chamado de Rei dos Cadáveres. Sua natureza fundamental não mudou em nada. Cercado por um enxame de insetos monstruosos, Shu Iraji libera uma torrente de energia de sua espada. As criaturas explodem em feixes de luz e chamas enquanto ele avança por suas fileiras, seu rosto uma máscara de choque com um número avassalador de inimigos. Ele para, avaliando a situação. Seu encanto da morte atingiu um total de 1842, seu poder crescendo com as 742 almas que ele colheu até agora. Encarando a legião infinita de insetos, ele entende. Isso não é apenas uma batalha, é um bom treinamento. À distância, o demônio lobo Flaurus emite um comando simples e gutural para seus lacaios. Avançar. Em resposta, Shu ergue sua lâmina brilhante, um sorriso desafiador se espalhando por seu rosto enquanto ele ruge de volta à sua própria ordem. Queime. O comando libera uma onda de energia escaldante que envolve os insetos, seus corpos quitinosos queimando e derretendo até não sobrar nada. Ele fica sozinho em meio aos restos fumegantes, uma silhueta de destruição contra um céu pálido. O único imperativo é matar. Sua mente ecoa com o único comando, repetidamente. Matar. 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 Ele rende os dentes, percebendo que ainda faltam mais 1000. O esforço imenso começa a cobrar seu preço. Ele percebe que sua energia mágica está se esgotando rapidamente. Sua espada demoníaca, Shenazai, consome uma quantidade tremenda de mana para subir de nível, muito mais do que ele antecipou. Seu adversário, Flaurus, observa isso de longe, com um tom zombeteiro em sua voz. Ele ressalta que as formigas não estão se multiplicando e que Shu já matou mais do que o suficiente. Ele pergunta se Shu realmente entende o que está acontecendo. Ignorando a provocação, Shu ergue sua espada para outro golpe devastador. Ele ruge que não pode esperar por sua própria ruína, liberando seu poder contra os 400 inimigos restantes. Ele aproveitou a oportunidade, liberando uma onda de energia sombria que aniquilou os insetos restantes. Suas carapaças estilhaçadas cobriram o chão, um testamento da força devastadora. O ato de matar trouxe consigo um eco familiar e assombroso. Seus pensamentos se voltaram para uma tragédia passada, as imagens de um homem e uma mulher, com suas vidas extintas, passando diante de seus olhos. Ele reconheceu uma verdade sombria, cada vida que tirava servia como um lembrete deles. Isso, ele entendia, era a natureza de ser o rei dos cadáveres. Suas memórias continuaram a emergir, desta vez mostrando um cavaleiro caído, que um dia fora batedor de um demônio. A visão alimentou sua determinação, com um único pensamento ecoando em sua mente, só mais um. Retornando ao presente, ele permaneceu sozinho em meio à devastação silenciosa. Os últimos vestígios de seus inimigos se dissolveram no nada, deixando apenas ele e o vento. Uma mudança se registrou dentro dele, manifestando-se como uma atualização de status. Sua habilidade, Graça da Morte, tinha um poder total de 3100, com sua força ligada às almas que ele havia ceifado.
Suas autoridades estavam plenamente realizadas. Nível 1, supressão de dor. Nível 2, superar o medo. E nível 3, caminho do cadáver, estavam todos completos. Ele agora entendia o mecanismo de seu poder. Todas as suas capacidades físicas cresciam em proporção às almas que ele havia reivindicado. Com uma clareza recém-descoberta, ele resolveu usar esta vida para se tornar cada vez mais forte. Seu caminho a seguir era claro. Era o caminho do cadáver.